Boa noite, pessoal. Estamos de volta com mais um Papo Cachero, Rabino Dani Lechaim Lechaim. Hoje, Rabino Dani, nosso tema é: quando o homem se assemelha a Deus? Será que existe essa hora no judaísmo quando o homem se assemelha a Deus? Vamos ver na criação do universo. A Bíblia falando, Rabino Dani. Torá na veia. Sempre com agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Angélica 321, que nos cede os seus estúdios para que nós possamos fazer nosso podcast. Eu sou o Renato Rabino Dani, e hoje nós vamos falar sobre: será que o homem se assemelha a Deus, Rabino Dani Ashkenazi? Eu, na verdade, vou fazer aquela introduçãozinha que eu gosto de fazer agora, que tenho curtido essas coisinhas, que é o seguinte: eu gostei desse tema quando a gente foi falar dele, porque uma vez na vida eu ouvi do negócio da criação do ser humano, que o homem se assemelha a Deus quando ele faz a criação de uma pessoa. E eu achei que esse tema ia ser muito impressionante para a gente falar, com os conhecimentos de Rabino Dani Ashkenazi 4.0 e o 2.0 dando ideia para a gente fazer isso aqui. Acho que vai ser 10. Então, nós vamos ver agora se existe de fato algum momento em que o homem se assemelha a Deus, ou se de repente isso tudo é uma grande farsa, Rabino Dani Ashkenazi. Bora, vamos lá. Fale-me coisas, Rabino Dani. Se a gente vai começar pela Bíblia mesmo, se a gente vai pegar no Gênesis, como você muito bem falou, quando Deus cria o homem no sexto dia da criação. Aliás, Deus cria o homem no sexto dia da criação para poder deixar o mundo pronto para ele. Ele foi o último a ser criado, o ser humano. E quando Deus cria o homem, está escrito que ele criou o seu semblante, que Betzelem Elokim Baraoto. E com a imagem de Deus, assim ele o criou. Quer dizer que o homem ele foi criado com a imagem de Deus. Só essa frase já é uma frase que tem uma Bíblia inteira de explicações. Mas é normal, porque sim, como é que você fala que Deus tem imagem se a gente sabe que a gente não acredita em imagem? Então é difícil de entender essa frase, porque a gente fala que Deus ele criou a sua imagem. Por acaso Deus tem imagem? Deus tem cabeça, tem mão, tem dedo, tem braço, tem perna, tem nariz, tem boca, tem olhos? E tudo isso está escrito na Torá, hein? E pior que é, tudo isso que eu falei agora está escrito, e Deus irou-se que a sua narina, tá achando que, e Deus olhou o povo, escutou o grito, quer dizer, escutou, parece que tem ouvidos. Tá escrito que Deus tirou o povo de Israel com o braço estendido, andou à frente do povo, no caminhão na frente, e tudo, etc. Quer dizer, é difícil, pegou nas suas asas, carregou o povo nas asas. É muito complexo quando a gente vê essas, por exemplo, esse é o dedo de Deus, assim diz os egípcios quando eles veem as pragas do Egito. Quer dizer, existem todas essas expressões escritas, a grosso modo, quando a gente fala, para não ficar entrando em mínimos e mínimos detalhes, a Torá usa a expressão para o homem entender. Né? Então, essas expressões estão escritas, Deus irou, na verdade é uma expressão para a gente poder entender o que aconteceu ali. Quando Moisés está na montanha, ele pede perdão para o povo judeu e ele fala para Deus: eu quero ver sua face. E Deus fala: minha face não, você só vê minhas costas. Ele mostrou o nó do tefilim. Não dá para entender nada. Deus tem tefilim, tem cabeça, tem nó, tem costas, tem face, etc. Então é óbvio que todas essas cenas tem muitas interpretações sobre elas. E como eu disse, para sair, que não é o tópico que a gente está falando, a Bíblia usa expressões para que o ser humano possa entender. Porém, escreveu na linguagem do homem para a gente entender o que está escrito ali. Isso, para a gente ter uma palhinha, uma ideia. Conseguir pegar a ideia. Porque, para falar a verdade, a gente sai do seguinte princípio: Deus é impossível de você compreendê-lo por essência, porque Deus é o infinito. Então, se a gente é finito, então se eu consigo definir Deus, Deus deixa de ser infinito, ele vira finito. Então, a gente nunca vai poder compreender a essência de Deus, e sim a gente só entende a existência dele. A gente entende muitas vezes que a gente fala: olha, aqui existe Deus. Você chega à conclusão que existe Deus, mas quem é, você não consegue definir quem é. Então a essência de Deus é indescritível, é indefinida, mas a presença e a existência dele é. Agora, quando está escrito que Deus ele criou o homem no seu semblante, isso significa que Deus incutiu dentro do homem, dentro do ser humano,
uma energia, tá? Que ele próprio, o criador do universo, depois de criar o universo, ele criou utensílios, vamos dizer assim, com o qual ele se manifesta. E através desses utensílios a gente tem a percepção dele. Porque ele, na verdade, está acima de tudo isso, ele é infinito. Mas ele teve que criar veículos para poder aparecer e transmitir a sua energia aqui na Terra. E esses veículos são chamados 10 veículos que ele criou. Tem listados daí. Tem listados os 10 veículos que ele criou. E Deus ele se manifesta através desses 10 veículos que a gente chama de Sefirot. Na Kabbalah isso é muito conhecido, então são as 10 Sefirot, que é o meio com o qual Deus ele criou para poder se manifestar dentro. Agora, o homem foi criado com 10 poderes também. Então, quando diz que a gente tem a mesma semblante de Deus, a mesma semelhança que Deus é, que Deus ele atua através de 10 maneiras, e a nossa alma, a alma do ser humano, também é dotada desses 10 poderes, que praticamente são chamadas as 10 fontes, são os poderes da alma, e entende-se como alma a energia que nos dá vida, que é um pedaço da divindade, que é algo eterno que nunca, jamais deixa de existir. E o homem foi soprado na sua narina exatamente este pedaço divino que a gente diz que a gente foi criado no semblante de Deus. Significa que a energia, tá certo? Que Deus ele colocou dentro de nós está dividido em 10 poderes que se manifestam através do ser humano, assim como ele se manifesta aqui na Terra através desses 10 poderes. Assim também nós temos esses 10 poderes, que basicamente estão divididas em 2 categorias, o poder do intelecto e as emoções. E as emoções são 7, você vê o dias da criação 7, 7, 7, o número 7, o número cabalístico, o número 7, são 7 dias, 7 energias que Deus ele se manifesta, e cada dia do Gênesis ele criou uma desses utensílios que rege aquele dia e a característica daquele dia. Vou ter que falar, porque senão acho que vai complicar a cabeça de todo mundo. Vou tentar ajudar. Que não é o propósito que a gente vai... Exato. Não é o propósito, mas acho que a gente só precisa ajudar um segundo isso aqui. Imagina que a gente fosse montar um Lego. Imagina que fosse montar um bonequinho de Lego. Nesse bonequinho de Lego, a gente quisesse fazer um bonequinho de Lego que fosse expressar aquilo que eu sou. Então eu vou colocar uma cabeça, um cabelinho cacheado, vou pôr cabelo branco, vou pôr um corpo mais gordinho, vou pôr um boneco mais alto. Eu tenho que representar isso para poder falar, olha, isso aqui, então, tá vendo aqui, ó, isso aqui é o Renato recriado aqui, ó, tá aqui, o leguinho do Renato. Sim. Então, o que Deus fez? Ele criou um Lego para construir a alma e se assemelha ao que ele supostamente quer que a gente represente aqui embaixo, quer que a gente haja aqui embaixo de alguma determinada maneira. Estou certo do que eu estou falando? Isso. Quer dizer, Deus ele criou certos utensílios na qual ele se manifesta, então ele criou isso também dentro da gente. E realmente, cada órgão vai, da definição geral do ser humano, realmente a gente encontra esses 10 recipientes também. Pode nomear, porque assim, é amor, é severidade, são as emoções nas suas 10 frutas. Você tem lá sabedoria, entendimento e conclusão, você tem bondade, severidade, você tem misericórdia, você tem vitória, esplendor, fundamento e realeza. Então só estou falando para as pessoas entenderem assim, que tipo, não é tão vago, não é um negócio vago. Não. E cada um representa intelecto, cabeça, braço direito, bondade, braço esquerdo, severidade. Aí vai. Então, por aí vai. Então, quer dizer, quando ele criou o nosso semblante, então, o semblante dele... Aonde está toda essa explicação? Isso nasceu no Zohar, lá no Zohar foi colocado, estou certo? Começaram a trazer essa ideia mais profundamente, abriu isso em outros livros, a mística discussões, e a mística judaica trouxe, então, essa estrutura de alma, que é o que Deus pôs em todo ser humano, para a gente estar aqui embaixo representando no mundo a figura do que ele... a figura, o modo de existir dele aqui na Terra. Estou certo com isso? Porém, a única coisa que deixamos claro, quando Deus criou o homem, ele entregou ao homem o livre-arbítrio, algo que ele não entregou para nenhum ser. E isso é a nossa tarefa. Então, ou a gente usa essa energia para o bem ou para o mal, isso depende da gente, aí vai recompensa ou não, etc. Mas só o pessoal vai entender o que é. E os sábios na mística falam o seguinte, tá bom, vai. Então,
Se eu sou semelhante divino, o que eu sou? Que lado meu é infinito, né? Se eu sou semelhante divino? Sim, você teria que ter o infinito com você Você tem também. infinito. E a verdade é que a gente diz que realmente o nosso espírito ele é infinito. Porque mesmo quando a pessoa falece, é uma separação da energia do corpo. O corpo, ele originalmente é morto. O corpo da pessoa, ele não tem vida. Quando tem uma energia chamada alma que está dentro dele, pois qual a diferença do morto e do vivo se não é um pedaço de alma que a gente não é uma bateria, isso é uma energia que está lá. E quando você separa a energia divina Sobrou sua casa. do corpo, então só sobra O invólucro. isso. Então, por exemplo, só sobre isso que a gente está falando, que zilhões de coisas que a gente está falando, então aquela pergunta, por exemplo, que todo mundo pergunta, existe vida após a morte? Então, no judaísmo não existe essa pergunta, porque o que é vivo para sempre, o que é morto para sempre. Então, a alma nunca morre. Então, a alma é um pedaço divino que vive para sempre. Ela transita, Ela vai para desce, outro, sobe, vai para outro estágio, pronto, e deixa aqui. Então. Mas o corpo, quando a alma está dentro, ele vive. Quando a alma não está dentro, ele vive. E o propósito que Deus criou o homem na sua imagem é para que o homem pudesse, através do seu trabalho aqui na Terra, difundir a verdade, mostrar o Criador, mostrar o caminho correto, que é o caminho verdadeiro, ou seja, através do trabalho, reconhecer o seu Criador, servir o seu Criador, entendeu? Fazer o papel dele com o qual ele foi criado, e assim, caridade, fazendo e difundir a verdade para a Terra. Obviamente, esse mundo tem o bom e o mal, tem mais mal que o bom. Mal, a gente chama, então, você tem a verdade, você tem a mentira. Então, a mentira vai estar sempre brigando, e o papel do homem é mostrar a verdade. É por isso que quando o homem ele foi criado no Gênesis, foi o primeiro, até então, criado, que chegou e falou para as criaturas, vamos louvar o Criador do universo. Escuta, nós estamos aqui falando para todos os animais, vamos. Quem falou isso aqui? Adam Arishon, o primeiro homem falou, vamos se prostrar diante do nosso Deus. Foi o homem, quer dizer, uma vez ele criado, ele quis pregar, originalmente ele veio para poder revelar a verdade aqui na Terra, esse é o papel do homem. Até o fim dos tempos é de trazer a verdade à tona, sobrepor a luz sobre a escuridão, ou seja, revelar a sua origem, o Criador do universo, trazer com que ele possa se sentir não oculto como ele se encontra agora, do seu anonimato aqui na Terra. Esse nosso papel é de revelar Deus a verdade para o mundo. Bom, este é o propósito na criação. Agora, em termos físicos, você vai me perguntar, calma aí, a gente se assemelha a Deus de alguma maneira? Os sábios falam sim. O simples fato de Deus entregar ao homem e à mulher, o fato de gerar outra vida. Foi aí que eu me peguei para trazer esse tema que eu... a gente ficou discutindo para trazer o tema, foi exatamente aí. A criação de um ser humano. Querendo ou não, a gente tem essa capacidade de, através de uma relação física, entendeu? Trazer uma vida. É verdade que outros animais também têm, mas a gente consegue, através da nossa relação física, trazer uma alma através do terceiro parceiro, que é o que a gente vai ver aqui, que eu acho que é muito importante a gente abordar sobre isso, que os nossos sábios dizem que tem 3 sócios do ser humano. Tem em 2 lugares no Talmud. Talmud fala em Kiddushin, o Talmud fala no Tratado de Nidá, fala que o homem tem 3 sócios, tem Deus, o pai e a mãe. Esses são os 3 sócios da criança. Homem criado, sim. Quer dizer, filho, isso. tem 3 sócios. Por exemplo, você está aqui, eu estou aqui, então eu tenho meu pai e minha mãe, e tem Deus que entrou com o Espírito. Meu pai e minha mãe entrou com o corpo, fizeram um corpo, e se Deus não entra com o Espírito, meu amigo, não nasce um ser vivo. Se não vem o Espírito Divino, não nasce um ser vivo. Ele pode estar ligado dentro da minha mãe, vivo, podia sair, e Deus nos livre. Se não tem a cooperação do terceiro sócio, ou do primeiro sócio, que a gente diz que é Deus, e pai e mãe, então não teria o ser humano. Então, o homem, quando ele foi ordenado, na sua primeiro mandamento divino, multiplique e frutifique-se, é porque Deus estava querendo com que ele perpetue a divindade na Terra, esse poder de gerar e criar essa sociedade. Então, isso é o primeiro mandamento que tem, e isto, entre aspas, é o que a gente diz, estamos brincando de ser Deus, porque a gente pode gerar e criar uma nova vida. A grande verdade é que no mundo nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier, e isso é uma verdade, porque o único que tem o poder de criar do nada é o único Criador do universo,
E mesmo o homem com a mulher, eles não estão criando nada. Ele está gerando através do sêmen e através do óvulo, obviamente tem a criação, mas o que a gente mais se assemelha ao Criador, antes tinha 2, agora tem 3, quer dizer, surgiu um novo ser. Entendeu? É quando a gente dá vida, entre aspas, para um É. ser humano. Isso, e Deus lhe deu esta oportunidade de você gerar outro Ser ser, sócio dele. ser sócio dele. Você me lembra uma história para poder quebrar um pouquinho todos esses conceitos? Uma vez chegou uma pessoa, muito interessante essa história, que é a vez que você falou agora, você falou bem essa palavra boa. Chegou uma pessoa que ele pô, religioso, sabe, muitos filhos, tinha, sei lá, 12 filhos, precisava casar um filho, ele não sabe o que fazer, falaram, vai lá, às vezes tem muita gente, não sei quem, o cara foi. E foi numa pessoa muito abastecida, etc. Mas não era uma pessoa religiosa. Etc. Ele foi lá e falou o seguinte, ó, sabe como é que é? Primeiro filho tem que casar, eu tenho 12 filhos para casar. É muito difícil. A situação é muito delicada, é muito complicado. Então eu queria ver se eu podia ajudar. Eu falei, calma aí, cara. Falou, olha, eu tenho dinheiro, eu só tenho um filho. Por que você fez 14? O problema é teu. Agora você quer que eu case com teu filho? Você não pensou antes? Por que você não pensou antes, etc. Eu também tenho, eu só tenho um filho, eu preciso só casar com um filho. Porque, né, agora você está pedindo para mim, por que eu tenho que abastecer seu filho, não sei o que mais, etc. Então o Rabino falou, tudo bem, eu já respeito tudo, não sei o que mais, etc. Ele falou, então tá bom. Ele estava sendo, eu falei, eu só queria te dizer uma coisa. O filho, você tem no Talmud que cada filho que nasce, ele nasce porque tem 3 sócios. Eu só queria te dizer que Deus é sócio de mim 12 vezes. Só para te dizer, se você não quiser ajudar, não tem problema, mas Deus é meu sócio em 12 empreendimentos. Com você só um. Então talvez eu tenha alguma coisa a mais que você aqui nessa vida, porque Deus foi sócio de mim. O cara gostou dessa resposta, chamou um cara de volta. Falou, quanto você precisa para casar? Era 40 mil cheques, o cara foi lá, deu os 40 mil cheques, porque ele não gostou desse voto, dessa palavra dele. A palavra dele falou o seguinte, me promete uma tirada. Coisa, você não é, os outros filhos eu também vou casar, se Deus quiser. Uma pessoa que é sócio, ele deu tantas vezes em tantos empreendimentos. Ele merece a minha confiança. Eu gostei desse. Eu acho que quando você falou isso a primeira vez que eu vi essa explicação, cara, eu achei isso muito impressionante. Porque a gente às vezes se esquece, né, que na simplicidade das coisas, às vezes estão as coisas mais complexas. Então assim, não, eu quero ter filho, eu quero ter filho, outro quer ter filho. A gente esquece de parar e pensar o que de verdade a criação do filho representa. Cara, você põe uma criança que era espermatozoide e óvulo, e que se você deixasse assim, nada ia acontecer, e ele ia ficar, né, não iria existir de fato, e você conseguir fazer essa mistura, e você pensar que, de novo, eu sempre falo isso, você repetir, como a gente é religioso, não tem como pensar que não existe Deus, pra gente é completamente impensável, e mais, aliás, eu vou te contar uma que você vai gostar. Se a alma é uma coisa divina, porque pra gente é ponto final, não é o homem que tem capacidade de criar uma alma em hipótese nenhuma, cara, a coisa que menos é você ter filho é uma coisa simples. Não tem nada de simplicidade aqui. Né? Você realmente está se assemelhando ao Criador, porque você está criando de fato uma vida, que quando Deus fez Adão, ele não precisou de uma mulher, mas ele foi lá e levantou Adão da terra, e ele criou um ser, e você agora está praticamente fazendo a mesma coisa. Cara, e dentro dele você está pondo uma alma que só existe graças à sua atitude com a tua mulher. Exatamente. Quer dizer, é um negócio muito forte, não é um negócio simples. Esse negócio da sociedade, que o cara tá brincando aí, 12 sociedades com Deus, é a pura verdade. É a pura verdade. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que, aliás, uma vez eu vi isso lá na sinagoga, um cara falou até o nome do cientista, um japonês, e agora eu tô assistindo um seriado na Netflix que também fala do mesmo assunto, que, assim, os cientistas estão desesperados porque eles estão chegando à conclusão que existe Deus. Os caras estão entrando em pânico lá no meu seriado lá. Mas aí contaram numa vez na sinagoga que esse cara, esse japonês, ele desistiu. O cara é prêmio Nobel. Ele falou, cara, não tenho como falar, e pra gente só trazer um pouco disso, que nos átomos tem núcleo, próton, elétron, aquilo roda, e essa energia que faz com que aquele átomo fique vivo é inexplicável.
É inexplicável. Não para nunca. Podem procurar a vida inteira isso, todo mundo vai falar, é Sim. inexplicável. E uma coisa que acontece na fala divina, que a gente fala sobre a fala divina, é que o mundo existe graças à fala divina, que Deus está falando, se ele parasse, o que aconteceria? Exatamente o que acontece se essa energia dos átomos parasse, que é desintegrar. Não é que ia derreter, não é que ia virar pó, não é que ia desintegrar, ia sumir. Sumiu. Então, do mesmo jeito que a teoria de Deus fala que do nada se fez o mundo, né? Na teoria da Bíblia eles falam assim, tinha o nada e aí tinha o mundo. Sim. Então, da mesma maneira, se você tirar essa energia, vira o nada. Então, quer dizer, você falar que você tem o poder de se juntar com uma mulher, criar uma vida, e essa vida ser enxertada de uma alma lá dentro, se isso não é parecer, se assemelhar com Deus, não sei o que é, entendeu? Tipo, é muito forte. O que eu acho interessante, Renato, quando a gente vê, existe essa expressão que em toda obra, normalmente o artista gosta de deixar Sua assinatura. né, gosta de deixar sua assinatura. Sim. E o mesmo a gente vê aqui no homem. E é isso que eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui para as pessoas. Hoje nós temos numerologia, Rabino Dani. Hoje não é brincadeira. Hoje tem uma coisa. Podcast diferente. E eu acho que isso é uma coisa interessante. Tem coisas que estão escritas, essas coisas que a gente vai falando, mas quando o homem foi chamado de Adão, quando o homem foi chamado de Adão, o primeiro homem foi chamado de Adão, eu não sei porque em português é AD, AO, tio. Eu não sei te explicar, umas letras em português eu não sei te explicar. Porém, na Bíblia, quando ele foi chamado de Adão, essas 3 letras que compõem o nome Adão em hebraico, que a gente vai ver já, vou mostrar na tela, é, na verdade, uma confirmação disso que a gente está falando agora. E isso é de surtar, de realmente arrepiar os cabelos. Isso que a gente vai falar agora e a gente... Vamos ver isso para poder mostrar isso. Veremos. Bora ver se eu consigo achar. Vai dar tudo certo, Rabino Dani. Vai ver só. Olha só. Quase. Rabino Dani. Entrou. Agora tem. Olha, nós estamos aqui, Baruch Hashem Adam. Você está vendo que está escrito Adam em azul? Você tem as letras que compõem o nome Adam em hebraico. Sim. A letra Aleph vai ao contrário, tá? Para quem não sabe, é escrito daqui para cá. Exatamente, da direita para a esquerda. Então você tem a primeira letrazinha, que é essa letra Aleph, que vale o valor numérico, é uma primeira letra do alfabeto. Segura um minuto. As letras do alfabeto hebraico, só para relembrar, tem números correspondentes. Exatamente. A primeira letra é o 1, letra B, que é a segunda letra é o 2, depois lá no 10 vai virar 10, 50, ou seja, cada letra tem um valor, só quero falar que cada letra tem um valor, e aqui o Rabino Dani está trazendo a palavra e o valor de cada letra correspondente. Já que você mencionou o alfabeto, cabe aqui mencionar, importantíssimo para o tema de hoje, que o alfabeto em hebraico, ele é composto de 22 letras. Nahon, correto. 22 letras. Estas 22 letras têm um porquê também. Vamos lembrar que Deus criou o mundo através da fala. E disse Deus e foi, e disse Deus e foi. Significa que Deus ele utilizou de letras, palavras e letras para poder criar o mundo. Sim. E ele escolheu 22 letras para criar o mundo. Por que 22 letras, não 23, não 21? Porque o número 22 representa criação e transformação. A letra Aleph, que é a letra 1, é Deus. Quando fala representa, significa que a letra criação e a letra transformação tem a soma de 22. Tem a soma de 22, exatamente. Se é que a gente pode mostrar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o alfabeto aqui embaixo, porque eu escrevi justo aqui, ó, tem um alfabeto em hebraico. Você tem um alfabeto em hebraico. Essa é a primeira letra, a letra Aleph, representa o Criador do Universo. Essa letra Beit é 2. A letra 20 é essa daqui, essa 20. Então, ó, em hebraico, quando você quer escrever 22, você coloca essa letra e essa letra, dá 22. Você vê que o 20 e o 2 são muito parecidas. Correto, Rabino Dani? Sendo que a parte de baixo sai um pouquinho. Só que 2 significa criação. Ali parece o 2 mesmo. Por que 2 é criação? Porque a palavra criar começa com bem, bará. Deus criou, criação. E a letra K é cli, é transformação. Quer dizer, este mundo Deus criou e transformou. Criação e transformação
representa as letras 22. 2 é criação e Kaf, que é Kli, utensílio, é transformação. Então Deus criou o mundo com 22 letras. Por que é importante esse 22? Agora a gente vai ver. Vamos voltar lá. Guardou que é 22 letras? Tamo junto, pessoal? Tamo junto? Agora é aula, hein, meu? É. Hoje aqui o podcast é outro nível. Nós temos aqui Adam. Esse é o nome de Adam em hebraico em azul. Primeira letra do alfabeto, a quarta, e o número que vale 40, que é Sabe? Mem. Então você tem o total de Adam. O valor numérico do nome Adão em hebraico, olha só, 1 mais 4 mais 40 dá 45. 45, você já vai ver o que quer dizer esse 45 aqui. 45 tem o valor numérico de, se você soma as unidades, dá 9. Eu falei para vocês que o homem tem o propósito de trazer a verdade para a Terra. O número da verdade é o número 9. Porque a palavra emet em hebraico, que é verdade, dá 441. É 4 mais 4 mais 1 dá 9. Todo múltiplo de 9, as unidades dá 9. Não, assim não. Vai 2 vezes 9 é 18, mais 8, 9. Sempre vai dar 9. Todo múltiplo de 9, tá certo? Vai Dá 9. Somado dá 9. É o número que a gente chama o número da verdade e que o valor numérico da palavra verdade, 441, também dá 9. Por isso que eu coloquei aqui 9. Mas esse aqui o nome é Adão, tá certo? Quando você pega o nome Adão, eu tenho que achar nesse nome os 3 sócios. Deus, Pai e Mãe. Então vamos procurar como a gente acha no nome Adão os 3 sócios da criação. Essa que é a coisa mais importante. Então primeiro você tem Adão, Aleph, 1 é Deus, 4 são os 4 pontos cardeais que Deus ele criou na Terra, e 40 é o ciclo. Um ciclo completo está ligado com 40. Vamos deixar o ciclo completo nessa parte para depois, que não é tão importante aqui. A gente não chega. A gente não chega em lugar nenhum. Olha, isso aqui é louco. 44 é o valor da palavra sangue em hebraico. Sabe como é que fala sangue em hebraico? Dam. O que é dam? Dam são essas 2 letrinhas aqui, ó. Do Adão, ó. Dam. O que é Aleph? Quem é 1? Deus. Significa que sangue tem a ver com pai e mãe. A gente faz o sangue a matéria. Deus entra com o espírito. Ok? Então, dam é sangue. Então vamos lá. 44 é o valor da palavra sangue em hebraico. Dam. Também é a soma das palavras pai e mãe em hebraico. Pai em hebraico não é Abba. Abba é papai. Av é pai. Ima é mãe. Em é mãe. Tá certo? Agora, quando você pega a soma de Av e Em, olha lá. Lá em cima, tá vendo? Está escrito Em, lá em cima, mãe. Tudo que está em azul é em hebraico, tá, pessoal? Tudo que está, obviamente, em preto é português. Então, Em, em hebraico, é mãe. Quanto dá mãe? Ema aqui está em português. E ali está em hebraico. Quanto dá? Aqui está a soma das letras, 40. 41. Pai em hebraico é 2 mais 1, então tá lá o Av, que é o pai, só está escrito em português. Av, Aleph, Beit, 2 mais 1, 3. 41 mais 3. dá 44, que é o valor numérico da palavra sangue. Que são as 2 letras de Adão. A primeira letra de Adão é Deus. As outras 2 letras é pai e mãe. Tá certo? Você vai me perguntar, por que pai é Aleph, Beit? Porque antes ele era 1, agora um filho virou 2. Por que a mãe é 41? Porque no 41º dia ela é chamada uma mulher grávida. Até 40 dias a mulher não é chamada grávida. Depois de 40 dias e também 41 semanas de gestação a mulher dá luz. Então mãe em hebraico é chamada de 41 porque isso representa a mãe. Pessoal. Isso representa o pai. Isso deu para você entender? Agora olha que loucura. Nós chegamos a 44. E o 44 o que tem a ver? Voltamos aqui. 44 é o valor para Adam, Aviem, representando os 22 pares de cromossomos, autossomos, que cada um dos pais contribui no filho. São os seguintes, nós temos 23 pares de cromossomos. 22 pares são chamados autossomos, que definem característica da criança. São 22 do pai, 22 da mãe, tá certo? E depois tem mais um par. Então, são um total de 22. Esse mais um par, esse par define o sexo. XX, XY. Quem define o sexo, esse é mais um par, tá certo? Então são 22 pares. Por que 22? Porque 22 é criação e transformação. Estamos falando do pai e a mãe, tem criação e transformação, porque eles foram criados semelhante ao Criador do Universo. Boa. São 22 pares de cromossomos, mais um para ambos, que define o sexo, que está representado na letra Aleph. A palavra Adam, você vê que dá 45,
Você vai falar, mas deveria dar 46, porque na verdade são 23 pares. Sim, mas o par que define o sexo vira para uma pessoa. Não é mulher junto. Nasce um homem ou uma mulher. Então vira um. Por isso que o Adão é 45, você entendeu? Na verdade são 23 pares de cromossomos, sendo que 22 dá 44, mais um que define o sexo. O total da palavra Adão. Pessoal, uma coisa, já vou me comprometer com vocês, a Carol está aqui com a gente, vai ouvir eu falar isso, nós vamos dar um link para você poder baixar isso aqui e relembrar um pouquinho, ler um pouquinho, entender um pouquinho disso aqui. Podemos, Carol? Temos essa possibilidade? Então pronto, a Carol fez assim com a cabeça, então conseguiremos dar um link para vocês baixarem esse... Você fala, o que eles geram? Eles geram um Yeled, tá certo? O que é um Yeled? Pai e mãe gera Yeled, Yeled dá 44. A gente falou, pai e mãe geram um Yeled, um menino, uma criança dá 44. Deus tem que entrar com o espírito, tá certo? Depois a gente falou o seguinte do Met, por exemplo, que dá 440, que também é 44, quer dizer, sem o Aleph. O Aleph é o espírito divino que entra dentro do corpo, do sangue, que dá, aí você coloca o Aleph, aí fica Emet. Emet é 441, que eu te falei que é 9, que é o valor numérico do homem. Que é a verdade, essa aqui é a palavra verdade. Essa palavra é verdade. Enfim, não tem fim, né? O que o Abinandani está trazendo, que eu acho muito interessante, é porque muita gente acha que a explicação vem de lugar nenhum. Isso aqui veja bem, baboseira. Falando tal, mas a verdade é que esses estudos que estão aqui, que o Abinandani trouxe uma micropalhinha para a gente de uma infinitesésima parte do que isso aqui é de verdade, é poder trazer para a gente para mostrar que é explicado os porquês dessa história, da configuração dessa história. Porque as letras que foram usadas por Deus para criar o universo é uma representação da criação? Sim. Então ele fez a letragem, ele fez em fio na terra? Não. Isso aqui é a forma de representação a gente conseguir fazer a leitura. Sabe o que o Arizal fala? O Arizal fala, você tem aqui, se essa é a letra que define o par do sexo, que a gente falou, por isso tem uma letra Yud em cima e embaixo, o homem e a mulher, e o lugar que une eles. Boa. Você está entendendo? Muito bom. Não é brincadeira, quer dizer, tudo tem um porquê. Você está entendendo? Tudo tem um porquê. É muito incrível quando você olha assim, puxa, 3 letrinhas, Adão, agora eu entendo o que quer dizer Adão. Adão quer dizer Deus. Fora que, você sabe que aqui estamos falando dos cromossomos, então você pega o DNA ele está dividido em 4 nucleótidos, que chamam, não sei como é que chama isso aqui. E esses 4... Vou ficar devendo essa informação. Mas eu tenho esquecido de outro lugar. Mas se você for pegar a configuração deles, primeiro vem um que tem 10, outro vem 5, outro vem 6, outro vem 5. 10, 6, 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Ao nome de Deus, o tetragrama. Dentro do nosso mais íntimo nível da nossa célula, dentro do cromossomo, dentro do nosso DNA, está estampado no DNA o nome de Deus direto. 10, 6, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6. Quer dizer, Deus ele nos criou na sua imagem, Deus nos criou na sua imagem. Espero que a gente tenha conseguido ser assim claro e de uma maneira mais próxima possível de uma clareza para mostrar o seguinte, que não é assim. Primeiro, que era o que eu falei lá antes. Você, quando você faz um filho, essa cena acontece, essa situação acontece, ela não é pequena. Sim. Aqui o que o Rabino Dani está trazendo é mostrar para a gente que ela não só não é pequena, como ela é explicada. Ela é explicada, você acha a explicação de tudo isso dentro das letras que seriam a criação divina no mundo. Sim. E esse negócio que o último, que esse deveria ter, eu acho assim, que tivesse aqui ia ser bem legal, mas não tem problema. Essa coisa que o DNA nosso, o DNA é construído de 10, 5, São 6, 4, 5. Isso, quer dizer, as cadeias dos 4 elementos que definem o DNA, que é 4, que o tetragrama, que é o nome de Deus, tem 4 letras. E a cadeia do DNA vem no seguinte, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5. A primeira letra do tetragrama é 10, depois 5, depois 6, depois 5, 10, 5, 6, 5. Quer dizer, isso é um negócio incrível. Incrível. Isso aqui As pessoas podem achar que isso aqui, talvez os rabinos, os estudiosos, tomaram chá de santo daime, mas não foi não, é estudando mesmo que eles chegam a essas conclusões, e eles vão
tentando, porque veja, é óbvio, Dani, é óbvio que todo religioso profundo não fica tranquilo só de ler e aceitar. É negócio de ler e aceitar, cara, principalmente no judaísmo, é onde menos lei e aceita. Né? Lei e aceitar no judaísmo é uma coisa que nem... Esse conceito que eu te falei dos cromossomos de 22, há 500 anos atrás, da Abraham Galante escreveu. 500 anos atrás, quem pensava em como e quem somos, hein? Não sabíamos nem cromossomos. Cromossomos mostra como somos. Então, mas ele já descreveu um negócio desse lá para trás. Não chamou de cromossomos, vai falar 22 do pai, 22 da mãe, mais um par que define o sexo, é 45. Escreveu um negócio desse, porque 22 está ligado com criação e transformação. Porque são as 22 letras do alfabeto, quer dizer, ele escreveu tudo. E aí, de repente, vem a ciência. Veja, eu te contar uma história pequena. Certa vez, na época do quinto Rebbe, saiu no jornal, estamos falando nos final dos anos 1800, início de 1900, saiu no jornal que descobriram os médicos que tem uma glândula, agora não sei se é glândula, não sei como é que chama isso, eu não sou médico, que tem na cabeça, que, olha só que interessante, que ela é estimulada, depende de como, se você quer lembrar, você precisa levantar a cabeça. Entendeu? Se você quer lembrar, você precisa levantar a cabeça. E quando você quer se aprofundar para poder entender, você precisa baixar a cabeça. E por isso que a gente abaixa, quando você quer lembrar, de repente você faz assim, você está fazendo para poder acionar aquela válvula de lembrança. E aí, quando você faz assim, é para poder baixar. O Rebbe estava comendo, e estava lendo o jornal, falou, olha que descobriram os médicos. O Rebbe parou a refeição, foi lá, buscou um livro do avô dele, do segundo Rebbe, do bisavô dele, do segundo Rebbe, falou, está escrito aqui. Falou, puxa, eles leram que está escrito que nada falou que para lembrar, levanta a cabeça para poder porque já estava escrito num livro aqui e estava descoberto. Aí perguntaram, o Rebbe, ele era médico, ele também fez medicina? Perguntaram para ele, ele falou, não. O meu bisavô, ele sabia, ele entendia o protótipo do homem lá em cima. Ele viu como o homem foi criado lá em cima. Então, se o homem foi criado lá em cima assim, é porque aqui embaixo ele tem isso aqui também. E por isso que ele falou o que ele falou. Então, isso é uma coisa, fora, não é normal. Eu acho legal que você está trazendo nesse conceito todo que se o homem se assemelha a Deus, na verdade, quando o homem se assemelha a Deus, que a gente está tentando trazer, né? É que, primeiro, você se assemelha a Deus muito mais do que você imagina. A resposta. Não é verdade? Está no seu DNA, está no seu cromossomo, está no nome da criação, está no nome do primeiro homem, está no nome, cara, tá no nome da mãe e do pai, está no sangue com a vida, está no... Quer dizer, quando você se assemelha a Deus, só todo dia e toda hora. Só todo dia. Na tua essência, né? Está no teu ser. Muito legal, isso é muito legal. É incrível isso, né? Em termos espirituais, é uma coisa fora do mundo. Não, fantástico. Essa discussão eu tô adorando. Porque a gente, às vezes, também tem isso que... Dani, a gente é leviano. O ser humano é leviano. Não adianta falar que a gente é leviano, cara. Às vezes esquece muito das coisas, né? Tem dias que a gente tá... Até hoje a gente brincou, né? Você tem que fazer um esforço. Mas se você lembrasse que dentro de você, tudo que está guardado dentro de você, brigas que nós já tivemos, né? Você tem que pôr para fora o conhecimento, porque isso aqui é um compromisso da criação, não é um compromisso pequeno. Você ajudar com ideias, com pessoas, com a sua vida, com o seu tempo, você agir de uma maneira mais profunda, cara, tá na essência da sua existência, cara. Você veio aqui só para isso, para botar amor, severidade, a realeza, como você vai agir por cima, como você vai receber, Cara, isso aqui é uma loucura, tem cores, né? Toda a representatividade de cores. Ou seja, isso aqui eu acho que mostra que para que a gente não esqueça, acho que isso aqui é para trazer para a gente, cara, lembrar que a divindade está dentro de cada um de nós. E se a divindade está dentro de cada um de nós, e se a gente se assemelha a Deus, quando a gente existiu de fato, que nosso pai e nossa mãe se juntou lá para fazer a gente, e Deus foi o sócio dessa criação, cara, lembra quem é o sócio da sua criação, cara, lembra quem te pôs, quem te fez. Por isso eu tenho uma história forte, uma história bonita. E uma vez, isso está no vídeo, dá para ver também no YouTube. Uma vez um cara chegou, foi falar com o Rebbe, não sei o quê, sabe? Eu estou muito afastado, eu vim aqui, sabe, eu quero procurar Deus, eu não sei onde procurar Deus. Aí apontou, Deus está aqui dentro.
Deus aponta pro teu coração, bota aqui. Aí, ó. Deus está aqui, tá dentro de você. Quantas moléculas você não tem? Deus está dentro de você. Procura do seu interior. Não procura fora. Procura de dentro para fora. Não procura fora. Fora parece aquela piada do português, que ele perdeu a carteira. Aí, de repente, viram ele procurando debaixo do poste. Ele falou, o que foi? Eu perdi a carteira ali. Ele falou, aqui tem luz. Eu perdi ali, mas eu estou procurando aqui. Então, a Torá fala, o Bikashtem Misham. Busca lá onde você perdeu Deus. Não onde... Não vem para a sinagoga achar ele. Busca lá onde você perdeu, é lá que ele está. Você perdeu lá na tua casa, no trabalho, na terra, no céu. Ele é com você, de dentro para fora. Porque a gente tem dentro isso aí. Está dentro de nós. Uma loucura. E se você sabe isso que nem você falou, então vem a Hassedut, esse estudo mais profundo, e fala, pô, tenha compaixão de Deus que está dentro de você. Coitado dele, meu. O que você faz com ele? Tipo... eu gostei muito uma vez, que a gente estava falando, uma vez foi você que falou isso também, falou, quando você vai para um lugar que é errado, ou que é certo, ou que deveria, ou não deveria, ou não faz, olha onde você está levando Deus. Exatamente. Olha para onde você está arrastando essa história, né? Porque, cara, você está levando ele com você. Isso é uma história, vale a pena contar. Vale a pena contar essa história. A história aconteceu com o Ruzhiner, Rabi Soel de Ruzhin. Rabi Soel de Ruzhin também estava nos anos 1800. Então, Rabi Soel de Ruzhiner, chamado Ruzhiner, era um grande homem. E certa vez ele foi preso. E ele foi preso, então ele estava lendo o Salmo 23. Salmo 23 é um dos salmos muito famosos. Deus é o meu pastor, nada me faltará. É um salmo muito conhecido. Sim. E lá ele diz o seguinte... Para todos os lados. Para todos os lados. E lá ele diz o seguinte, no Salmo 23. Mesmo quando eu vou andar no vale da morte, na sombra da morte, no vale da sombra da morte, e nada de mal vai acontecer comigo, porque o Senhor está comigo. Assim diz o rei Davi. Mesmo que eu vou andar na sombra da morte, lo irará. Nada de mal vai acontecer comigo, porque porque o Senhor está comigo. O Ruzhiner, quando ele estava na prisão, ele leu essa frase e ele botou a vírgula em outro lugar. Olha o que ele leu. Ele leu, tem pessoas, o que o rei Davi está falando? Primeiro vamos interpretar a parte. O rei Davi está falando o seguinte, eu não tenho lugar nenhum onde eu vou porque eu sei que o Senhor está comigo. Você está comigo, eu não tenho o vale da morte, eu não tenho nada, porque o Senhor está comigo. Tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que falam o seguinte, olha, eu estou indo no vale da morte, um lugar perigoso, um lugar onde eu não deveria ir porque é um lugar obscuro, um lugar onde está ausente de Deus e eu não estou nem aí, sabe o que é? Lo irá, nada de mal acontece comigo. Né? Lo irá, nada de mal está acontecendo comigo. Então o que acontece? Ele falou, na verdade, ele diz assim, Lo irá, nada acontece comigo. Eu estou muito bem. Não caiu no tijolo da minha cabeça, não perdi vida, não tiraram nada, estou fazendo o que eu quero, eu peco, eu faço, todo mundo bem, Lo irá, nada acontece comigo. Vírgula. Sabe o que é ruim? Que o Senhor está comigo. Onde eu estou te levando? Ruim é que o Senhor está comigo. Então ele meditou e falou o seguinte, eu estou preso, Deus. Eu peço perdão para o Senhor que o Senhor está comigo. Ruim é que o Senhor está comigo. Uma pena que o Senhor está preso também. Eu não queria te trazer essa prisão. Então, a gente tem que ter consciência para onde você está levando, Deus. Essa é a ideia. O ruim, às vezes, não é que não aconteceu nada de ruim. Não acontece nada. Ruim é! Onde você está levando? Deus está comigo. Bonita essa história. A história do Ruzhiner era uma história muito profunda. E você sabe que esse negócio da vírgula, eu vivi uma situação, né, na minha vida profissional que a vírgula mudou tudo. E é seríssimo esse assunto. Era entre o sucesso e a derrota, era o lugar onde estava a vírgula. E a vírgula, infelizmente, determinou um momento muito difícil por conta de ela estar num lugar que a gente gerava uma dupla interpretação. E eu já vou te falar por que eu estou trazendo essa situação. Gerava uma dupla interpretação, e essa dupla interpretação fez o negócio virar uma derrota muito forte. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque você está trazendo esse assunto aqui na vida, onde você vai pôr a vírgula. Se você, né, você fala, olha, se eu estou no Vale da Morte, nada vai acontecer de mal comigo. Porque ruim que você está comigo, ou nada, porque o Senhor está comigo, ou ruim que você está comigo. Quer dizer, na verdade, eu acho que isso aqui também é uma grande lição de moral, de onde você está pondo a vírgula da tua vida. Onde é a tua vírgula? Né? Porque a vírgula muda o sentido da frase, cria situações dúbias,
E de repente, assim, às vezes a gente se esquece o quanto importante a nossa vida é, a nossa criação é. A gente fala um negócio no Hassidismo, né, que todo mundo tem, a gente fala de sua shlichut, né, a sua missão aqui embaixo na Terra. Seja qual for, né? Seja qual for. Eu fui viajar para descansar esse final de semana. Eu estava tomando café, tinha uma senhorinha lá, muito fofa. E não sei o que eu falei lá, eu falei, olha que o médico, não tinha motivo nenhum. Mas eu falei, olha que é o médico isso aqui e tal, lá na cidade de Santo André. Ela falou, sério? Porque eu sou de Santo André. O senhor faz, o senhor não pode me ajudar? Eu estou tentando fazer um negócio, minha vida se conectou na dela. Incrível. Quer dizer, será que eu não fui para Campos do Jordão? Eu falei, isso É isso. eu falei, será que eu não fui para Campos do Jordão só para dar o telefone para essas senhoras? Será que não é isso que eu fui fazer lá? Acho que era essa. Entendeu? Então, essa missão que às vezes a gente esquece na vida, e a Carol falou que ela já tá meio, sabe, cheia de mim, mas é porque a missão dela é ficar do meu lado, ela se ferrou, tá vendo? Vendo, Dani? Mesmo. Olha só o pacotão que cada um se arruma. Mas as vírgulas da vida, ela mostra coisas, às vezes, que você vai interpretar errado por onde você coloca ela. E se você está mostrando e provando que está escrito no manual do mundo que Deus criou a gente à sua semelhança, está aí onde está a semelhança, está exatamente aí, no cromossomo, no DNA, olha onde está, meu. Então, cara, vê onde você põe a vírgula na tua vida, porque você se assemelha a Deus a todo momento. Isso que é louco. A criação de um filho realmente é incrível, isso aqui é um momento muito forte. Sim. Mas você se assemelha a Deus a todo momento. Sabe, tem uma outra história falando de vírgula, já que você falou vírgula, eu já me lembrei de mais uma história do Baal Shem Tov, muito bonita. Criador do Hassidismo, fundador, né, nascido em 1698. Então, o Baal Shem Tov é uma história interessante. Tinha uma pessoa que ele era muito orgulhoso. E ele não gostou, falou que tem essa linha do Hassidismo, de repente, que o Baal Shem Tov inventou, sabe, amor, todo mundo. Ele falou, eu vou peitar esse homem, ele acha que ele sabe alguma coisa, eu vou falar com esse homem, não sei o quê. Ele era um grande estudioso, mas ele foi peitar o Baal Shem Tov, o Rabi Israel Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, um gigante. E ele decidiu encarar para poder ir lá, entrar na sala do Baal Shem Tov, para poder conversar com ele e botar limpo o que está acontecendo. Botar ele num lugar. Botar ele no lugar. Exatamente. Justo que. E ele estava, antes de entrar na sala, ele escuta que o Baal Shem Tov começa a falar um versículo em voz alta. Ele leu um versículo agora. O versículo diz o seguinte: Imesater Ishba Mistarim, o profeta diz, será que a pessoa pode se esconder? Va'ani lo areno, o versículo é assim, será que a pessoa pode se esconder e eu não vou ver quem é ele? Diz Deus. Mas não dá para se esconder de Deus. Dá para se esconder de Deus? Então, esse cara estava indo conversar com o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov está do outro lado da sala e começa a falar esse versículo com a vírgula em outro lugar. Ele fala, será que a pessoa consegue se esconder e ainda se acha eu? Vani? Se acha o eu? Vírgula. Lord, ainda não quero ver. O cara desmaiou. O cara desmaiou só de escutar o Baal Shem Tov falar, quando o semblante dele estava chegando na porta, o Baal Shem Tov falou, o cara pode esconder de todo mundo e ainda se achar que é ele? Não quero ver, não quero ver. Aí ele acordou, ele falou, o que é isso? Falou, você tem que se preparar para entrar no Baal Shem Tov. Ele ficou meses, começou a estudar. Chegou na hora para poder entrar, porque ele já viu quem ele era. Ele já viu que ele pisou na bola, ele já se arrependeu, tudo se redimiu, tudo isso, mas ele queria falar com o Baal Shem Tov. Até então ele não tinha conseguido falar. Então ele começou a se aproximar da sala, tremendo, não sabia o que ia acontecer. E ele começou a entrar e o Baal Shem Tov repete o mesmo versículo para ele. Só que agora coloca a vírgula em outro lugar. Será que a pessoa vai se esconder e o eu não? Quero ver. Esse eu quero ver. Se ele acabou com o eu, tá vendo? O eu dele não. Ele acabou com o eu dele. Esse eu quero. Olha que a vírgula. E é verdade. Pode mudar. Não, e a gente está brincando aqui com as frases, quer dizer, brincando não, a história é da frase e tudo mais, mas essa vírgula que realmente é colocada na vida da gente no nosso dia a dia. Então, de novo, eu vou remeter aqui ao nosso tema de hoje. Será que a gente se assemelha a Deus? Quando o homem se assemelha a Deus, eu acho que o que você tem que sim saber é se Deus gostaria de estar com você nos lugares onde você está com ele dentro de você. Dá uma olhadinha se é legal onde você está levando ele. Dá uma olhadinha se é aí mesmo que faz sentido para ele estar lá.
Porque aí talvez a sua vida vai fazer uma vírgula num lugar diferente e vai ganhar um sentido muito mais interessante. E você talvez vai sentir muito mais valor na vida e no dia a dia. Então, eu acho que isso e além de que, de verdade, assim, a gente vai pôr lá o link para o pessoal poder dar o download desse material, porque assim, não é uma explicação besta, isso aqui não é uma coisa à toa. A gente tem esse estudo. É incrível. É incrível. Aliás, para quem não sabe, o Rabino Dani é especialistérrimo em numerologia, nesse negócio de. Como chama? Tem outra palavra, não é numerologia, tem um nome. Chama Das letras, tá falando? das letras e dos números. Das gemátrias. Gemátrias, que é esse valor numérico das coisas. E isso é um estudo oculto, porque isso sim é um lado oculto da Torá, um lado oculto da Bíblia, que você vai achando códigos mesmo, as explicações e códigos que estão escondidos lá dentro. É incrível. E estão escondidos propositalmente, não sem querer, que isso dá para ver claramente que não é sem querer, né? Palavradão, cara. Não é muito doido isso aqui, né? Não, a ideia é que a gente tem que trazer a verdade. Então, o nosso propósito é revelar, é trazer a verdade à tona. Então, todo o nosso propósito aqui na Terra ele falou, sabe, mostrar que existe um divino que rege as coisas. O homem veio para trazer a verdade, entendeu? Porque senão não teria propósito nenhum, entendeu? Porque a vida, entendeu? Só é quando você tem o Aleph. Se você tira o Aleph da palavra Emet, sobra Emet. Sobra morto. Ou sangue. Sangue Na verdade, sobe morte. Do homem sobe sangue. Sangue derramado também é morto. Entendeu? Também é uma coisa morta. E é 44, os dois dá 44. Sangue é 44 e morto é 440. 10 vezes. Dos dois, se você tira a divindade, é complicado, porque então a gente, sabe, tem esse papel de mostrar a verdade aqui na Terra. Esse é o propósito. E a verdade é 9. É o valor numérico de 45 do homem, que é 9. E o homem dá 45, e verdade dá 441. O valor numérico pequeno é 9. E a gente veio trazer a verdade. E quando Deus criou o homem, ele falou no final no Gênesis, Asher bara Elohim la'asot, no Kiddush, a gente fala que Deus ele criou para fazer, final das letras, bara Elohim la'asot, é Emet, é verdade. O início do Gênesis, não acaba nunca mais. Bereshit bara Elohim, final de Bereshit é Tav, bara Aleph Elohim, Emet, é verdade. É verdade, verdade, verdade. O homem veio trazer, veio revelar a verdade aqui na Terra. Então esse é o nosso papel, a gente tem que revelar a verdade aqui na Terra. Eu vi uma explicação bonita, só matemática, quem gosta disso, só para já falando sobre isso. Sim. Porque a Torá começa com a letra 2, não começa com a letra 1. A Torá começa com a letra Bereshit bara Elohim. E saindo que o homem tem 3 letras, Aleph, Dalet, Mem, e que a verdade tem Aleph, Mem, Tav, e que esse mundo está baseado em 3 alicerces, Torá, Avodah e Gemilut. Não vamos entrar lá. 2. Pega grupos de 3, ok? Olha só que bonitinho. Verdade é 441. A gente falou que dá o total de 9. Sheker, que é mentira, que é o contrário da verdade, dá 600. Tá? 600 é o número 6, que é o contrário do 9. Né? Que é o contrário do 9, 6. É mentira. Então, se você coloca em blocos de 3, vai comigo, Renato, você coloca em blocos de 3, Adão, Emet, tudo é bloco de 3, que a gente está falando. E o Talmud fala que a Torá foi dada no dia 3, para o povo, 3 através do 3 no mês, 3, enfim, o 3. Se você pega, a Torá queria mostrar a verdade, tá certo? Quando você começa do 2, você pega bloquinhos de 3, ó, quanto é 2 mais 3 mais 4? 2 mais 3 mais 9. 9, ok? 9. Quanto é 5 mais 6 mais 7? 5 mais 6 é 18. 2 vezes 9. 1 mais 8, 9. Mas Tá certo? Assim sucessivamente. Meu avô falava que quando você espia, alguém tá falando é porque é verdade. Tá vendo? É medo. Não dá verdade? Dá. Quando você começa com 1, quanto é 1 mais 2 mais 3? 1 mais 2 é 6. 4 mais 5 mais 6? 4 mais 5 mais 6, 12. Não. 4 mais 5, 9, 6, 15. 5 mais 1? 6. 6. A Torá começa com 2, porque é verdade. Até ali. Tá bom, pessoal, essa viagem aqui foi mais complexa, eu entendo. Você imagina a gente estudando isso e Rabino Dani falando, a gente tentando captar a mensagem amado mestre, o código, quero vir aquele conta somebody love, mas a gente tenta, a gente faz força para entender. Mas é incrível. É incrível, é realmente incrível. A Torá é uma coisa incrível, a Torá é definitivamente o manual do mundo.
se a gente se assemelha a Deus, não é que se assemelha não, pessoal. A gente estampado, escarrado, é incrustado na gente e a gente tem que lembrar onde a gente põe as vírgulas da vida, porque isso aqui é uma coisa muito bonita que você falou, onde a gente põe as vírgulas da vida para a gente poder andar no caminho correto, aonde a gente coloca Deus quando a gente leva Ele junto com a gente, o que a gente faz de fato com a existência de Deus dentro da gente todos os dias, e assim, para quem não acredita, tá mais que provado aí, a gente vai dar o download para vocês olharem. Cara, é uma loucura tudo isso aqui. Amigo Dani, o seguinte, nós estamos 1 hora, como sempre, já se passou, amigo Dani. Nós estamos chegando no final de mais um Papo Caché. E a Carol vai buscar nossas cervejinhas, porque ninguém é de ferro nessa terra, e a gente vai tomar nossa cervejinha, amigo Dani. Mas eu acho que fica aqui uma mensagem incrível do dia de hoje, que é tentar falar para as pessoas um pouquinho mais agora, hoje, um Papo Caché mais espiritualizado, para mostrar para as pessoas que, cara, Deus está dentro de você. Quando você nasceu, ele se associou com o teu pai e com a tua mãe para poder fazer você existir, para você estar aqui e existir. O seu sangue sem Deus é morte. Então, aliás, a sua existência sem Deus é morte. Adam, a verdade sem Deus vira morte. Então, assim, eu acho que fica aqui um legadinho de espiritualidade para as pessoas. Eu amei fazer esse programa. Rabino Dani, foi muito bom o nosso tema, adorei. E, Rabino Dani, estaremos de volta. Se Deus quiser. Na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, Rabino Dani, com mais um Papo Caché. Com agradecimento, trava-língua. Com agradecimentos à BSR Coworking, Rabino Dani, Avenida Angélica 321, 11º andar, e nos cede os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts, correto? E a gente espera vocês na próxima terça-feira, 8h30 da noite. Nos sigam no Instagram, YouTube, Spotify, não tem o Spotify, ele ainda existe, então é Spotify. E para quem não viu os nossos episódios anteriores, Rabino Dani, está tudo lá. Vejam quando estão, ouçam na esteira, bom momento. Na academia, bom momento. No banheiro, se tiver para fazer, ouve também, Rabino Dani, não tem problema. Indique para amigos e inimigos e nos sigam. E, por favor, indiquem para todos, para que continuem nos seguindo, para que a gente possa, então, botar o nosso conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, estaremos de volta. Os links estão aí embaixo. O link do material do Rabino Dani vai estar disponível para que vocês façam o download. Nos vemos na semana que vem, terça-feira às 8h30. Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi.